a gente tem uma coisa muito interessante, que tem a ver com força, que tem a ver com pressão e que, sobretudo, tem a ver com suporte e resistência, que é um negocinho chamado gap. Na análise técnica clássica, fundamental, a gente conhece basicamente 3 tipos de gap. Os gaps de fuga, os de medidas de exaustão. O Brooks olha para isso de uma forma muito sui generis, muito particular. Ele tem uma forma muito objetiva de olhar para gap e para ele todo gap tem sinal de força, todo gap é sinal de momentum, de energia. E ele define gap como sendo fundamentalmente qualquer espaço formado entre um suporte e uma resistência. É, por exemplo, no caso de uma queda, um fechamento mais baixo que o fechamento anterior, em relação à mínima anterior. A máxima da próxima barra menor que a mínima da barra anterior. Também produz um gap. Então, vamos olhar isso aí com calma, porque é muito importante que a gente veja isso acontecer. Tcharam! Vamos olhar aqui. Ó. Olha só, o que é um gap para nossa methodology? Para nossa metodologia, um gap é qualquer espaço entre um suporte e uma resistência. Então, este fechamento, em relação a este fechamento, produziu aqui um deslocamento. E esse deslocamento deixou um espacinho. A este espacinho a gente chama de gap. Entre esta mínima e esta mínima, ficou um espacinho. Esse espacinho a gente chama de gap. Entre esta mínima e esta máxima, ficou um espacinho. A esse espacinho a gente chama de gap. Entre esta abertura e este fechamento, ficou um espacinho. Isto é um gap. Entre esta abertura e este fechamento, também ficou um espacinho. Isto é um gap. Entre esta abertura e este fechamento, também ficou um espacinho. Então, também temos um gap. Ou seja, qualquer espaço entre um suporte e uma resistência é um gap. À medida que os gaps são deixados abertos e são expandidos, a força se expande. À medida que os gaps são fechados, a força se reduz. Tá? Então, todo espaço, da abertura para o fechamento da barra, da abertura para a mínima da barra, da máxima para a mínima da barra, do fechamento de uma barra para a abertura da próxima barra. Ficou um espaço mínimo aqui, ó, entre a abertura e o fechamento, tem o gap. E aí o que acontece? Quando o gap é produzido na própria barra, a gente costuma dizer que nós temos um gap na barra. Quando o intervalo é produzido entre barras, a gente tem um gap de barras. E aí a gente tem gaps com ponto de rompimento, a gente tem gaps entre as pernas, a gente tem gaps entre os swings, a gente tem gaps entre os pontos de inflexão, entre os mais diversos tipos de suporte e resistência. Mas a gente vai passar a observar agora todo e qualquer espaço. Olha só, essa barra fechou aqui, essa barra abriu aqui. Ficou um gap aqui entre a abertura de uma barra e o fechamento da outra. Então, tá, você está dizendo que tem uma porrada de gap aqui nessa queda? Sim, estou dizendo que tem uma porrada de gap aqui nessa queda. Então, ó, a gente tem gap entre esta mínima e esta máxima. A gente tem entre este fechamento e este fechamento. A gente tem entre essa abertura e este fechamento. A gente tem entre esta máxima e esta máxima. A gente tem entre esta mínima e esta máxima. A gente tem entre essa mínima e essa máxima. E aí, olha que coisa interessante que a gente pode observar. Olha o gap que eu tinha entre esta mínima e esta máxima. E agora, olha o tamanho do gap que eu tenho entre esta mínima e esta máxima. E agora, olha o tamanho do gap que eu tenho entre essa mínima e essa máxima. E agora, vamos observar os gaps que eu tenho entre este fechamento e este fechamento, entre este fechamento e este fechamento, entre esse fechamento e esse fechamento, entre esse fechamento e esse fechamento. E que mais? Que outro gap eu posso olhar? Vamos observar entre esta abertura e este fechamento, entre essa abertura e este fechamento, entre essa abertura e este fechamento, entre essa abertura e este fechamento. Pô, tá confuso pra caralho, isso não dá nem pra ver mais nada aí. Pois é, mas existem, todos eles são relevantes, a gente tem que observar todos eles. Eu costumo observar muito este aqui, ó, entre este fechamento e este,
entre esta mínima e esta, desculpa, entre este fechamento e entre esta mínima e esta máxima. Esses três são os que eu mais observo. Depois, eu observo os que são formados pelos pontos de rompimento anterior. Notem que quando houve este impulso de alta e esta correção, nota que eu não consegui fazer um fechamento que viesse a neutralizar, a fechar este gap que ficou com este ponto de rompimento. Os gaps foram fechados só de forma negativa, porque eu não tenho corpo, eu só tenho pavio, tá vendo? Eu não tenho corpo fechando esse gap. Então, isso aqui ficou aberto de forma negativa, mas ficou. Isso significa o quê? Significa que ainda há força. Não é tão confiável, mas ainda havia força aqui. Por isso, um reteste do topo. Depois eu vim e fechei esse gap. Então, para que fique mais claro para vocês e para que a gente possa continuar, um gap em tese é fundamentalmente qualquer espaço formado entre um suporte e uma resistência. Então, é, por exemplo, numa queda, um fechamento mais baixo que o anterior, em relação à mínima anterior, ou, eventualmente, a máxima de uma próxima barra menor que a mínima da barra anterior, formando este intervalinho aqui que eu mostrei para vocês. Máxima de uma barra menor do que a mínima da anterior. Máxima de uma barra menor que a mínima da anterior. Beleza? Mas qualquer espaço é um gap. Na nossa metodologia, então, os gaps podem ser os gaps normais ou tradicionais, que são aqueles que a gente encontra, né, quando eventualmente o dia abre com algum tipo de gap, os gaps de medida e os gaps de exaustão. São esses os que a gente vai aprimorar aqui ou a gente vai estudar com mais profundidade. Quais? Os normais, os gaps do dia a dia, aquele gap, por exemplo, entre barras. É um gap normal. Vamos ver, ó. Aqui tem um gap normal. Essa barra fechou aqui, ó. Essa barra abriu aqui, ficou um gapinho aqui. Isso é um gap normal, um gap de barra, tranquilo, né? Esta barra fechou aqui, essa barra abriu aqui, ó. Ficou um gap entre barras aqui. Todos os intervalos entre um preço e outro, entre um suporte e uma resistência, formam um gap. Os gaps normalmente levam a movimentos projetados. Quando geram um rompimento bem-sucedido e falham em produzir um fundo duplo ou topo duplo, justamente por terem tentado produzir um, geralmente levam a um movimento projetado que tem como amplitude aquele esforço em produzir o topo ou o fundo duplo. Daí vem aquela análise que a gente falava, por exemplo, deixa eu pôr um gráfico 5 minutos aqui. Olha só, isso aqui é um impulso de alta, certo? Obviamente que depois do impulso de alta veio alguma espécie de correção. Aí o que acontece? Quando esse preço retomou até aqui, o que é que os vendidos queriam? Os vendidos queriam que esse preço parasse aqui, produzisse uma espécie de topo duplo com essa máxima e voltasse para perder esse fundo e retestasse a mínima, certo? Era essa a expectativa dos vendedores. Já dos compradores, eles queriam que, obviamente, essa expectativa de formar um topo duplo aqui falhasse e o preço arregaçasse isso aqui para cima e produzisse um movimento de duas pernas. Logo, se eu tenho um gap na alta que falha, provavelmente esta amplitude aqui, que foi a amplitude que deu origem à força que poderia produzir um topo duplo e não produziu, é base para cálculo do meu movimento projetado a partir daqui, que deve ter dado mais ou menos lá. Então, os gaps são importantes porque normalmente levam a movimentos projetados. Justamente quando tentam produzir fundo ou topo duplo e não conseguem. E aí, provavelmente, eles levam um movimento projetado que tem por base a força produzida pelo distanciamento na tentativa de produção desse fundo ou topo duplo. Mas a gente vai ver isso com calma quando a gente for observar isso com mais tranquilidade. É só uma introdução do conceito aqui para vocês saberem que gaps produzem movimentos projetados. Por que gaps produzem movimentos projetados? Porque a gente aprendeu que toda barra de tendência é, ao mesmo tempo, o que é mesmo uma barra de tendência? Pulso, rompimento, gap. Lembra dessa história? Então, se ela é um gap, ela produz movimento, ela leva a movimento projetado. E se ela falha em produzir fundo ou topo duplo, esta força que foi produzida a fim de tentar se criar um fundo ou topo duplo e que não levou a lugar nenhum, pode levar a um movimento projetado na direção oposta.
tá bom? Observar que quando os gaps são fechados muito rapidamente, com poucas barras de intervalo entre eles, ou já na próxima barra, é sinal de perda de força ou perda de momento. Vendedores ou compradores estão ficando mais fracos e provavelmente o mercado deverá entrar em algum tipo de lateralidade. Isso é muito importante quando a gente estiver observando os critérios de força e pressão. Se eu vejo um gap que foi deixado aberto e imediatamente o gap é fechado, ou 2 ou 3 barras depois o gap é fechado, isso é perda de força, perda de momento. Lembra que aqui na questão de força e pressão, o que a gente fala aqui? Que a gente quer ver barras de rompimento de alta com gap. Preciso de intervalo, preciso de deslocamento com convicção. Se esse gap é fechado imediatamente na barra seguinte ou nas próximas barras, é perda de interesse, perda de força, perda de momento. Gap negativo é quando não temos muita sobreposição de barra, com ponto de rompimento, por exemplo, um reteste de ponto de rompimento. Porém, ainda é forte, produz algum efeito, mas não é tão confiável, nem tampouco produz a mesma probabilidade. Importante só saber que aqui, por exemplo, a gente viu a formação de gap negativo com ponto de rompimento anterior. Lembra disso que eu mostrei para vocês aqui, que tinha uma estrutura aqui, tinha uns gap negativos? Aqui, o que é isso? Significa que existe força ali? Sim, significa. Mas não é a mesma força, nem produz a mesma probabilidade, como se não tivesse nem sido testado, né? Então, é forte ainda, não é de se jogar fora, né? Ainda é forte, ainda produz algum efeito, mas não é tão confiável, nem tampouco possui a mesma probabilidade que um gap que não tenha sido testado ou que permaneça efetivamente aberto, tá? Um gap negativo é quando a gente não tem muita sobreposição com pontos de rompimento anterior. Por que muita sobreposição? Porque para que eu tenha um gap sendo fechado, eu preciso que o corpo vá lá e feche, entendeu? Então, com isso, gera sobreposição de barra. Então, quando o corpo não fecha e só o pavio fecha, o gap é negativo. Quando acontecer um gap negativo, ele ainda é forte, ainda produz algum efeito, mas não é tão confiável, nem tampouco possui a mesma probabilidade. Beleza? Bom, vamos lá então. Já que gap é fundamentalmente qualquer espaço formado entre um suporte e uma resistência, como a gente já viu, a gente tem alguns tipos de gap, os normais, os de medida e os de exaustão. Os gaps de exaustão, vou fazer uma chamada específica para eles, porque todo mundo olha para o termo exaustão e imagina que exaustão leva a um tipo de reversão. O que é um gap de exaustão? Um gap de exaustão é uma grande barra de tendência de alta, por exemplo, acontecendo tarde em uma tendência de alta. Ou uma grande barra de tendência de baixa acontecendo tarde em uma tendência de baixa. Otávio, o que é tarde? Depois de 20 ou 30, 35 barras no dia. Normalmente, o gap dessa barra será fechado. E exaustão não significa necessariamente reversão. Exaustão apenas significa que os compradores exaustos, exauridos, devem aguardar, devem priorizar, devem, de certa forma, preferir uma pausa, aguardar por mais algumas barras até que retomem a sua sede por novas compras e recomecem a comprar ou a vender, né? E aí, se você observar aqui, ó, provavelmente esta barra aqui, ó, produziu um gap de exaustão. Por que provavelmente produziu um gap de exaustão? E como é que eu sei que essa barra produz um gap de exaustão? Porque ele foi imediatamente fechado na barra anterior. Leva a uma correção, no caso, uma correção mais profunda que buscou a média móvel, e depois eles retomam a compra, a vontade de comprar. Então, gaps de exaustão levam a pausa. Gaps de exaustão levam a correções. Gaps de exaustão são normalmente fechados, né, nas próximas barras, brevemente são fechados, mas não necessariamente levam a reversões, principalmente a reversões majoritárias, tá bom? Então, gaps de exaustão levam a TBTL, muitas vezes, né, correções levemente inclinadas ou laterais. E assim como a gente viu que gaps são sinais de força, é importante relembrar que gaps em estruturas essencialmente laterais ou em lateralidades são relativamente sem significado ou não oferecem qualquer vantagem preditiva. Ou seja, eu não consigo dizer se o gap está sendo deixado dentro de estrutura lateral, que aquilo é um sinal de força para me antecipar a um determinado rompimento. Por quê?
Porque a todo instante, como uma lateralidade ela é composta por tendências nas direções opostas, eu vou ter gap sendo aberto e fechado a todo instante, né? Então, a todo instante eu tenho fortes movimentos de alta, seguido, por exemplo, de fortes movimentos de baixa. E deixo gap para todos os lados. Eu deixo gap em ambas as direções, a todo momento. Então, quer dizer, ele não tem muita relevância, a não ser pelo fato de que em lateralidades, né, a gente tem os gaps como sendo magneto, ou como sendo pontos de atração e interesse para o preço. A gente sabe que, por definição, em lateralidades, os gaps tendem a ser fechados. Já em tendência, os gaps tendem a ser deixados abertos. Então, vamos aproveitar esse desenho aqui e marcar algumas coisas importantes para vocês. Mas olha que interessante. A distância deste fechamento aqui, ó, com esta máxima, é um gap. A distância deste fechamento aqui com esta máxima é um gap. A distância deste fechamento aqui com esta máxima é um gap. Este aqui, esta máxima, foi rompida por essa estrutura. E eu tenho um gap entre essas mínimas e esse ponto de rompimento anterior. Consegue observar que entre a mínima desta barra e a média móvel ficou um espacinho? Gap com média móvel. Observa aqui, ó, entre este fechamento, essa máxima, entre esta máxima e esta máxima, entre esta máxima e quaisquer desses pontos de máxima anterior. Observa aqui, ó, outro gap com ponto de rompimento, ó. Vamos desenhar mais um gap aqui para vocês terem como referência daqui até aqui, ó. Entre essa mínima e essa máxima. Ficou um gapinho aqui. Aqui tem outro gapinho legal, ó. Tem um gapinho ninja entre esta máxima e esta mínima aqui, ó. Com um mini espaço aqui, tá vendo? Entre essa máxima desse doji e essa mínima aqui. Todo espaço mesmo formado entre o suporte e uma resistência é, na verdade, um gap. E a gente tem que observar todos eles. Por quê? Se deixados abertos, são sinais de força. Se fechados, é redução desse ânimo. E em lateralidades, eles não têm nenhuma significância preditiva. Mas, se o mercado produz algum tipo de rompimento, no pullback para teste do ponto de rompimento, deixa um gap, deixa o gap com média móvel, deixa o gap de barra, deixa o gap entre máxima e mínima de barra, deixa o gap entre novos fechamentos que são renovados com máximas e fechamentos cada vez mais altos, força. Mas, pragmaticamente falando, para que serve observar gap? Já que em tendência ou em estruturas que produzem força, os gaps são deixados abertos, o que a gente precisa observar é se os gaps estão sendo deixados abertos mesmo, se quando eu volto eu fecho ou não, se eu fecho de forma negativa ou não, e se o gap está aumentando de tamanho ou se está diminuindo de tamanho, já que a diminuição do gap ou a tentativa de fechamento implica necessariamente em perda de momento. Se de um determinado ponto de rompimento eu produzo um determinado gap, e se a partir dali o espaço entre os novos gaps formados a partir dos novos pontos de rompimento, eles estão aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho. Se eu cada vez produzo gaps maiores em relação a pontos de rompimentos que vão se sucedendo, é incremento e ganho de força. Se por acaso os meus gaps estão diminuindo, então quando eu rompi, eu me afastei 10 pontos, depois eu rompi, me afastei 7, depois eu rompi, me afastei 3, depois eu estou perdendo força, estou perdendo momento. Então, é essas coisas que eu gosto de observar em relação a gaps, sobretudo com relação aos gaps deixados em pontos de rompimento. Não é nem só se eu venho e fecho o gap, porque se eu venho e fecho o gap foi exaustivo, muito provavelmente vou ter algum tipo de padrão corretivo. Mas se eu produzo um gap com ponto de rompimento e na próxima vez que eu fizer um novo rompimento eu já me distancio menos, eu estou perdendo força. Toda vez que o gap for um gap em início de movimento, são os chamados gaps tradicionais. Toda vez que o gap se der em meio de movimento, são os chamados gaps de medida ou os tais measuring gaps. E toda vez que os gaps acontecerem nos finais dos movimentos, são os chamados gaps de exaustão. Porém, não há como a gente se antecipar para a gente saber com certeza absoluta se um gap é de meio de movimento ou se ele é um gap de exaustão.
Porém, caso ele aconteça tarde em uma tendência já prolongada, e o que é uma tendência já prolongada? 20, 25, 30, 35 barras de tendência no dia, a gente deve minimamente desconfiar. Então, aqui a gente tem alguns gaps sinalizados, né? Para que vocês possam observar, isso é um gráfico diário, por isso que a gente tem vários gaps acontecendo entre as barras. E a gente tem gaps de início, a gente tem gaps de meio, a gente tem gaps de fim de movimento, porque em cada uma dessas posições, caso ele aconteça no início de movimento, é um gap de impulso, é um gap tradicional, né? Se ele acontece no meio do movimento, eles são os famosos gaps de medida, ou os measuring gaps. E se eles acontecem no final dos movimentos, eles são gaps de exaustão. Eu não consigo me antecipar e saber se aquele gap que está acontecendo naquele ponto é um gap de medida ou é um gap de exaustão. Mas, se já é muito prolongada a tendência, eu desconfio que eventualmente pode ser um gap de exaustão. É pela continuidade do movimento que eu sei se é um gap de medida ou se é um gap de exaustão. É pela continuidade do movimento que eu sei se ali é meio de movimento ou é fim de movimento. Mas quando ele acontece no início de um movimento, é um gap tradicional, um gap comum, normal. Então, na nossa metodologia, a gente vai ter basicamente três tipos: os normais, os de medida e os de exaustão. Combinado? Para que serve principalmente os gaps de medida? Justamente para nos dar ideia de medida e, com ela, calcular o alvo de eventual movimento projetado. Como é que é isso, Otávio? Ué, é muito simples. Eu posso identificar um gap, por exemplo, entre esta máxima e esta mínima, esta máxima e esta mínima, ou entre esta máxima e esta mínima, ou esta mínima, ou eventualmente entre esta. Por que está usando a palavra ou? Porque eu faço tem um alvo. Atingido o alvo, vou para o próximo. Atingido o alvo, vou para o próximo. Atingido o alvo, vou para o próximo. Mas eu posso basicamente observar o seguinte: a partir da barra 6, eu produzi um rompimento de uma estrutura lateral, certo? E a partir de então, eu tenho o quê? Eu tenho o rompimento desta máxima, e aí eu iniciei uma perna de pullback, não me iniciei a 8 e a 9? Então, entre o rompimento da máxima e o final do pullback, eu deixei um gap. Eu venho aqui e pego a medida central do gap. Provavelmente, isso leva a um movimento projetado. Então, se eu pegar daqui e trouxer até a mínima, eu tenho um alvo de movimento projetado a partir da minha H1, onde o preço parou, no alvo do meu movimento projetado. Por que que o preço parou lá? Por que que o preço parou aqui? Porque é um movimento projetado a partir de um gap de medida. Para isso que serve gap de medida. Perna de impulso, pullback, distância entre a mínima do pullback com a máxima rompida pela barra de rompimento, 50% desde o início do rompimento. Gap de medida. Com quem comprou H1, provavelmente saiu no gap de medida. Gap de meio de movimento. Bom, a gente vai ver nas próximas aulas, aí com uma profundidade, os três tipos. A gente vai assistir um pouco mais aí sobre gaps normais, ou gaps aí, esses gaps formados no impulso, no início do movimento, sobre os tais gaps de medida, que eu já mostrei como se projeta e como se calcula, e por final, os gaps de exaustão. Existe um padrão que o Brooks chama, que é um padrão de ilha no topo ou ilha no fundo, que é quando você tem gap, uma faixa de negociação e outro gap.
Isso tem naqueles livros que falam de padrão de Kendall, né? Ilha de reversão. É um padrão que ocorre entre dois gaps, tá? É um padrão que pode levar ao início de uma nova tendência, ou seja, uma reversão. Entretanto, não devemos nos esquecer de que a maioria das tentativas de reversão, principalmente de uma tendência, falham. Portanto, a maioria dos padrões de ilha de reversão também falham. Para o Walbrooks, toda barra de tendência, ou sequência, série de barras de tendência, é um rompimento, também conhecido como um impulso ou spike. A gente viu isso quando a gente entendeu, aprendeu o que é uma barra de tendência. Toda barra de tendência é ao mesmo tempo impulso, gap, rompimento, vácuo ou parte dele, clímax ou exaustão. Lembra disso? Então, para o Brooks, toda barra de tendência ou sequência de barra de tendência é um rompimento, conhecido também como impulso ou spike. Sendo a barra de tendência necessariamente um gap, então todo gap também é rompimento. Então ele pode ser rompimento se estiver no início, pode ser medida se estiver no meio, ou exaustão se estiver no fim, definindo fim como algo que aconteça após 10, 20, 30 barras de um movimento já prolongado. Toda barra de tendência é ao mesmo tempo gap, e aí, portanto, impulso, ou clímax, portanto, exaustão. Temos que observar o que define isso é a localização e o contexto, lembra disso? Toda barra de tendência é um gap. Portanto, todo gap necessariamente é também uma barra de tendência. Então, quando a gente observa o dia que começou com um gap de baixa, a despeito daquele buraco que fica no gráfico por ausência de negociação naquela faixa de preço, a gente deve ler aquilo como uma barra de tendência no sentido do gap. E como toda barra de tendência pode levar a movimentos projetados, porque todo gap leva também a movimento projetado, porque todo gap é necessariamente uma barra de tendência. Quando houver uma forte barra de tendência que fecha acima de uma máxima anterior, acima da máxima ou dos fechamentos anteriores e acima das máximas e dos fechamentos das últimas 20 ou 30 barras anteriores, há chances de que isso seja o início de um forte movimento de pelo menos duas pernas para cima ou para baixo, a depender do sentido do rompimento. Lembra que isso também é uma máxima do Brooks em Price Action. Toda vez que há quebra ou rompimento de uma linha de tendência ou de um suporte ou resistência relevante, eventualmente até a média móvel, quanto mais forte for este movimento de quebra e de ruptura de resistência e suporte relevante, normalmente a gente tem a expectativa de um desenvolvimento em duas pernas. A barra necessita ser, evidentemente, para que isso seja relevante, uma forte barra de tendência fechando na máxima. Melhor ainda se houver continuidade e fechar além das resistências anteriores, como uma quebra ou um rompimento de uma linha de tendência. Porém, uma vez que um gap é fechado, ele se transforma em um gap de exaustão. More likely, ou seja, comumente um trading range se seguirá e não uma reversão, porque todas as tentativas de reversão, de todas não, a maior parte das tentativas de reversão tendem a falhar. Não necessariamente, então, uma reversão. Exaustão apenas indica que os compradores ou vendedores não estão mais tão agressivos, mas menos provável que leve a uma reversão, já que reversões são realmente menos prováveis. Mais comum, uma lateralidade se seguirá até que retomem a vontade de continuar comprando ou vendendo. Então, observem isso e sempre que vocês observarem um gap de exaustão sendo fechado, imaginem que ou há uma retomada no sentido anterior ou um trading range, dificilmente uma grande reversão. Hoje a gente teve um exemplo interessantíssimo no dólar de um gap de exaustão, que a gente estava lá todo cozido, sem saber o que estava acontecendo, e eu deixei passar isso, não deveria ter deixado. Observa o seguinte, a 22, a barra 22, foi uma barra climática, foi uma barra de tendência, foi um vácuo para um reteste de uma região interessante, um ponto de rompimento. O que que aconteceu a partir da 22? Quem que me diz depois da aula de hoje algo interessante? Eu tinha o que aqui? Um ponto de rompimento. Quando eu fiz esta barra que me trouxe diretamente para um suporte, que suporte era esse? Ponto de rompimento anterior. O que que aconteceu na sequência? Este gap foi
Fez um vácuo, deixou um gap com ponto de rompimento. O que que aconteceu? 1, 2, 3, 4 barras depois, o gap foi? Fechar. E o que que acontece em gaps que são produzidos e nas próximas barras é fechado? Normalmente é um gap de... Exaustão. E se foi exaustão depois de duas pernas corretivas, muito provavelmente eu teria o quê? Retomada ou lateral ou retomada da alta, já que eu vinha de alta. Então, isto aqui era um indício de que muito provavelmente isso aqui iria acontecer. Duas pernas no mínimo para cima. Por conta simplesmente deste gap de exaustão aqui. Ó. Isto foi um gap de exaustão.